gente, no vídeo de hoje eu venho com um vídeo explicando como que funcionam os trabalhos aqui em minha casa, no sentido assim das etapas a serem feitas. O que tem que fazer primeiro, se é uma consulta, depois da consulta, como que procede as coisas. Se eu não estiver enganada, eu nunca trouxe nenhum vídeo falando sobre isso e hoje eu decidi trazer para que também tire a dúvida de vocês, tá bom? Eu deixei o papel aqui anotado para eu não esquecer nenhuma das informações. Bom, o primeiro passo é fazer uma consulta com o tarô das bruxas. Essa consulta com o tarô das bruxas é um jogo de 1 hora, onde a gente vai saber se vai funcionar fazer o seu trabalho, se vai trazer, vamos dizer assim, benefício para você, quanto tempo vai demorar para trazer resultado e principalmente os elementos a ser usado. Um exemplo, tem que fazer uma amarração, tem que fazer uma abertura de caminho. Tudo isso na consulta do tarô das bruxas a gente vai saber. Por quê? As pessoas procuram muito a gente. Só que as pessoas, elas falam muito aquilo que elas querem. Tem pessoas que até iludem a gente, olha, eu quero fazer trabalho para essa pessoa, ela é solteira, e depois você descobre que a pessoa é casada. Ou se não, você começa a fazer trabalho com uma pessoa, a pessoa depois vem com outra conversa totalmente diferente. Então, é importante a gente fazer uma tiragem para a gente entender o que vai acontecer, tanto fazendo um trabalho quanto não fazendo um trabalho, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Depois, eu vou falar o valor da consulta, que é R$255, só que esse valor da consulta é falando do hoje, né? Às vezes você pode assistir esse vídeo e daqui a um tempo o valor mudar. Então, sempre me procuram para saber o valor atualizado da consulta, tá? Com o tarô das bruxas. É 1 hora e ali a gente vai saber o valor do trabalho, tudo certinho. Porque é com base ali que eu vou olhar todos os elementos e vou me basear. Um trabalho como esse, um exemplo, fica 8 mil, porque para fazer trabalho aqui na minha casa é mais caro, porque a gente tem muitas obrigações com a entidade. Então, tudo que gasta é contado, infelizmente. E assim, decidiu fazer comigo, tem que fazer o pagamento. A gente trabalha de 2 formas. Ou a gente trabalha com o valor à vista, você encaminha o valor à vista pra gente, ou você pode encaminhar metade do valor num mês e a outra metade num mês. Aí a gente faz o trabalho em 2 etapas. Primeiro a gente faz uma parte e depois a gente faz outra, porque é com o seu dinheiro que a gente vai comprar os elementos do trabalho. A gente fez o trabalho, passado, assim, varia. Tem vez que passa 1 semana, aí a gente já consegue chamar o senhor maioral, aí tem vez que tem que passar um pouco mais, é porque depende muito de como tá as coisas aqui em casa. Teve trabalho que a gente chamou a entidade na semana seguinte, teve trabalho que a gente demorou uns 15 dias para chamar a entidade. Varia um pouquinho, porque depende muito como que tá os horários aqui na minha casa, tá? Então, assim, o próximo passo é conversar com a entidade. Eu e minha mãe vai incorporar o senhor maioral, eu vou falar com ele para ver em relação ao seu trabalho. Se o seu trabalho foi aceito, se o seu trabalho não foi, tudo isso é falado. É claro que, tipo assim, não tem como eu chegar ali na entidade e a entidade falar assim pra mim, moça, eu não vou aceitar o trabalho. Porque aí seria tudo ao contrário do que eu vi na consulta, né? Por isso também que é tão importante a consulta, tá? Mas ali eu consigo conversar com ele para ver o que vai acontecer, se tem alguma coisa que o consulente precisa fazer, o consulente do trabalho precisa estar fazendo mediante a tudo isso. Então, é basicamente isso. Eu conversei com a entidade, depois eu gravo um áudio para a consulente e explico, ó, falou isso, isso, isso. Esse é basicamente o penúltimo passo. Aí, o último passo, quando a gente faz um trabalho, aqui na minha casa, a gente sempre deixa acesa velas de 21 dias. A hora que a vela de 21 dias acaba, se a entidade falar que já é pra gente despachar o trabalho, a gente ou enterra o trabalho ou a gente queima. Então, aí o próximo passo é a gente queimar o trabalho, que seria basicamente o último passo para as entidades estar trabalhando e correndo gira em cima do seu trabalho. E depois é esperar o resultado, que eu até deixei aqui, esperar os resultados. Que tipo de resultado? A gente fez a consulta. Vamos dar um exemplo que eu falei para você assim, ó. Ó, tá marcando aqui no jogo
que o seu ex vai voltar dentro de 5 meses. Antes dele voltar, ele vai se envolver com tal pessoa, com tal pessoa e com tal pessoa. Deu 5 meses, ele não voltou para sua vida, você tem que me procurar e falar assim: Lara, ele não me procurou ainda. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os reforços do trabalho. A gente vai começar a reforçar, que a partir do momento que a gente já enterra, as entidades estão correndo gira. Então ali não tem o que a gente ficar reforçando semanalmente. Teve um caso que a gente até reforçava toda semana, igual quando a gente acendia a vela de 21. Mas para quase todos os casos, a gente não precisa ficar reforçando o trabalho semanalmente, só em alguns casos. E aí o que acaba acontecendo? Ele não procurou você ou você ainda não conseguiu o resultado, a gente vai reforçando na encruzilhada, no cemitério, a gente vai trabalhando com todos os pontos de força da macumba, só que aí a gente também chama a entidade de novo para perguntar o porquê que a pessoa não está conseguindo o resultado, porque é onde eu falo, a gente não pode ir só pelo que a pessoa fala. Aí a gente conversa com a entidade para ver o que eles vão passar pra gente. E aí, enquanto a pessoa não conseguir o resultado, a gente realmente tem que continuar reforçando os trabalhos. Tanto é que eu nunca vou fazer isso. Bloquear cliente, como muito pai de santo faz. Eu não faço essas coisas, tá? Porque eu acho que quando a gente paga por um trabalho, ainda mais por um valor caro, a gente não pode ficar iludindo a pessoa. Tanto é que eu sou muito sincera. Se a pessoa não vai conseguir resultado, eu falo, ó, não vai funcionar. Porque é trabalhoso. A gente gasta gasolina, a gente gasta luz, a gente gasta força, a gente gasta gás, a gente gasta o nosso psicológico, porque não pensa que um trabalho custou 8 mil, que aquele 8 mil vai para minha conta para eu depois comprar o que eu quero. É tudo para oferenda. Quem faz oferenda sabe o quanto custa cada fruta ou cada animal que é comprado. Tem gente que mata, tem gente que já compra pronto, que é o nosso caso. A gente sempre tenta pegar até mesmo pronto, tipo assim, assado, para ficar mais fácil pra gente, porque a gente não faz assim matança, só se for um caso que precisa muito. Que a maioria dos casos que a gente trata não costuma precisar, então não tem tanta necessidade. E assim, existe uma dúvida que as pessoas podem ter, igual aqui nesse segundo passo, que é em relação ao fazer o trabalho, né? A consulta, o primeiro passo, depois fazer o trabalho. Em média, quanto tempo demora pra gente fazer o seu trabalho? Vai depender muito. Tem casos, aqui na minha cidade, não tem loja de macumba. Tudo que a gente compra pela internet. Então tem casos que, tipo assim, as velas, às vezes alguns casos que precisam de bonecos de voodoo, tudo isso eu tenho que encomendar na internet. E eu dependo muito dos correios. Então tem muita coisa que chega rápido e tem coisa que demora um pouco. E assim, a gente encomenda muita coisa também, que igual eu expliquei, pronta, né, assada. Teve uma cliente, o trabalho dela foi um pouco enrolado, porque a gente pediu 30 coração de boi, e a gente também pediu carne de carneiro, assado. Então, assim, a gente tinha combinado de fazer o trabalho dela dentro de uma semana, acabou que a gente teve que fazer na outra semana. Aí a gente fez um passo numa semana e um passo na outra semana, porque infelizmente eu não tinha conseguido todos os ingredientes. Então, assim, acontece da gente dar uma atrasadinha um pouco, infelizmente. Então, assim, dentro de uma semana a 15 dias, dá pra gente realizar o seu trabalho, tá? Não tem como fazer no mesmo dia, não tem como fazer no mesmo horário, porque infelizmente tudo é questão de correio, é questão de mercado, então tudo isso tem um certo, assim, estresse, infelizmente. Mas é isso, gente, é assim que funcionam os trabalhos daqui de casa. A gente tem que fazer reforços caso não aconteça no prazo previsto, porque acontece de alguma coisa ou outra mudar a energia, né? Então a gente sempre tem que estar reforçando quando é preciso. E de uma certa forma, todo mundo que faz trabalho aqui na minha casa consegue resultado. As únicas pessoas que não conseguem resultado são pessoas que ficam devendo. Eu digo isso porque antes da gente trabalhar com pagamentos somente à vista, a gente trabalhou sim com trabalhos parcelados e deu tudo errado. As pessoas não cumpriam com as responsabilidades e queria resultado rápido. Por isso que a gente não trabalha dessa forma. Aqui na minha casa, todos os trabalhos não funcionam rápido, tipo dentro de uma semana, dentro de um mês. São trabalhos devagar, porque as pessoas procuram muito a gente para fazer trabalho de união,
trabalho ou até de separação de casal. Então, é demorado. Os únicos trabalhos que são rápidos, tem uma cliente que faz sempre comigo, ela tem um relacionamento e eles costumam largar e voltar algumas vezes. E assim, se eles largarem hoje, tem como você fazer uma coisinha? Eu consigo, ele volta rápido, dentro de uma semana. Mas é por quê? Porque a energia tá bem fresquinha. Agora tem gente que procura a gente que tá aí 1 mês, 2 meses separados, então é mais demorado por conta disso, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse, eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo!